Prefeitura de Ribeirão vai contratar um crédito milionário em dólar de um banco fora do Brasil para realizar obras pela cidade. A proposta foi aprovada por todos os vereadores sem nenhuma publicidade. Com o aval da Câmara, a Prefeitura vai fazer um empréstimo internacional concedido por um banco de desenvolvimento da América Latina. Será junto à Corporação Andina de Fomento, com a garantia da União, até o valor de 69 milhões de dólares, destinados a financiar parcialmente a execução do programa Ribeirão Ágil, cidade acolhedora, global e inteligente de Ribeirão Preto. O dinheiro financiado em moeda estrangeira terá prazo de 18 anos para ser pago, incluído o período de carência de 66 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato de empréstimo. Para Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, esse tipo de movimento até é realizado em cidades maiores, mas o município terá de devolver o recurso em dólar e aí entra o risco cambial. Não é uma questão que a gente pode prever como vai estar isso, mas isso pode impactar, sim, tanto negativamente se o câmbio estiver desfavorável, como positivamente se o câmbio estiver favorável. Mas é um risco que o município, que é intrínseco a esse contrato, que pode impactar no futuro. A gente precisa pensar no município, talvez fazer um tipo de hedge cambial nesse caso, se estudando para poder o município ficar protegido contra uma variação muito grande da moeda. Segundo a proposta do Executivo, parte do dinheiro será destinada à construção de um terminal central de ônibus aqui na Praça Carlos Gomes, onde já teve um exatamente neste local. E no final dos anos 90 foi desmanchado e retirado por decisão da administração da época. Eu acho que é andar para trás, que foi tão bom essa ideia que eles tiveram de tirar o terminal e fazer a praça, agora desmanchar uma lindeza dessa para fazer um terminal é uma judiação. Por que vai fazer isso? Se a praça está tão bonita, já gastaram para fazer, agora vai gastar para fazer o terminal? Eu acho que é bobagem fazer isso daí, eu acho que deveria gastar em dinheiro com mais utilidade. Esse é o maior retrocesso que nós vamos viver aqui em Ribeirão Preto. Primeiro, a construção de um terminal de ônibus é da empresa que está explorando o transporte coletivo atualmente e não da gestão do Poder Executivo. Então, nós estamos gastando um dinheiro que não era para gastar. E agora que nós já nos adaptamos com a saída do terminal de ônibus da Praça Carlos Gomes, vem agora esse projeto que, com toda certeza, é falacioso e que não vai levar a lugar algum, só vai trazer transtornos. Além do terminal, a Prefeitura divulgou que vai usar o empréstimo para obras de drenagem em aproximadamente 30 quilômetros, requalificação de vias urbanas e implantação de ciclofaixas, para colocar em prática a proposta de captar água do Rio Pardo para reservação e distribuição, para duplicar a Avenida Rio Pardo, na zona norte da cidade, e fazer o reassentamento das famílias que moram no local, além de outras previsões. Este projeto, ele é de conceito e de qualidade duvidosa. Ele é um projeto que, na sua concepção, não está bem explicado, formalmente perfeito, porém, trazendo no seu interior situações muito mal explicadas. As futuras administrações estarão realmente comprometidas no seu orçamento e, com toda certeza, terão o engessamento nas suas propostas futuras. O custo total do programa Ribeirão Ágil é estimado em mais de 87 milhões de dólares. Desses, 69 representam o empréstimo do exterior e 17 milhões correspondem à contrapartida do município de Ribeirão. Transparência é a chave desse contrato. A gente precisa realmente que se tenha esses dados publicados, disponibilizados para a população, para que as entidades da cidade, as entidades civis, muito participativas na cidade de Ribeirão Preto, possam acompanhar e, inclusive, apoiar em determinados aspectos os pontos positivos e propor mudanças. O diálogo com a administração pública, ele não é só importante, ele é fundamental. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A administração municipal informou que o valor será liberado em parcelas durante um período de até 5 anos e que o pagamento será feito em até 18 anos. E tudo isso, segundo a prefeitura, reduz o nível de risco cambial a um patamar muito baixo, porque as alterações do câmbio serão diluídas. Em relação à publicidade e divulgação desse empréstimo internacional, esclareceu que foi realizada uma coletiva de imprensa em dezembro de 2021, anunciando esse investimento. E, na ocasião, foi apresentado um detalhamento da aplicação e destinação dos recursos. Sobre a construção do terminal, que até no ano passado tinha sido um plano para ser na Praça Carlos Gomes, informou agora que será num terreno próximo, que está sendo desapropriado. Acrescentou que estudos foram feitos pelo grupo que está alterando a mobilidade urbana e eles garantem que o terminal será muito benéfico para o funcionamento do transporte público em Ribeirão. Vamos continuar falando mais sobre esse assunto agora com o Jair Casquel, economista. Casquel, é um empréstimo de 69 milhões de dólares para custear obras públicas. O risco cambial para a Prefeitura de Ribeirão pode ser maior que os benefícios? Uma ótima tarde. Boa tarde para você, André, e todos que nos acompanham. A questão do risco cambial ele vai existir sempre e por 18 anos, que é o prazo do empréstimo. Se ele vai ser, digamos assim, maior do que o benefício, é só o tempo que dirá. O que eu acho interessante dessa proposta inicial é que está me parecendo assim que tem muita obra para pouco dinheiro. Então, precisa ver direito o que vai ser priorizado dentro desse recurso que vai ser obtido, e é o caso, a transferência, digamos assim, para as próximas gestões, né, da dívida faz parte até da regra do setor público, porque quem se elege herda a dívida, continua pagando, então isso é em parte regra. Agora, o câmbio é tudo muito incerto, porque ele depende muito da política do governo federal, depende da conjuntura mundial, então ele foge quase que completamente, digamos assim, ao controle da Prefeitura de Ribeirão Preto. No caso desse empréstimo aí da Prefeitura de Ribeirão, o crédito tem a garantia da União caso a Prefeitura não consiga pagar. Mesmo assim, quais são as responsabilidades do Executivo? A primeira responsabilidade é orçamentária. Tem que dar o passo de acordo com a perna, tem que prestar contas, o processo tem que ser transparente, tem que ser limpo. Se tiver desapropriação de terreno, precisa ver qual vai ser o valor venal desse terreno, como é que ele está registrado na prefeitura, ou seja, a primeira responsabilidade é probidade administrativa. O segundo ponto a ser pensado é que uma decisão que vai impactar em 18 anos de orçamento, ela tem que ser muito bem desenhada, ela tem que ter, digamos assim, prioridades muito certas, muito claras. E no meu entender, o município tem algumas pendências viárias que talvez antecedam as propostas que estão sendo apresentadas agora. Você já tocou nesse aspecto do dinheiro, parece que não vai dar para fazer tudo que a Prefeitura planeja, né? Porque o Executivo diz que quer construir um terminal de ônibus, vai usar o dinheiro para drenagem, implantação de ciclovias, captação de água do Rio Pardo. Fica mais complicado entender todo esse investimento. Ele fica complicado, no meu entender, porque existem pendências no município. Como é que está a situação, por exemplo, da passagem para a parte sul da cidade, da Avenida Presidente Vargas? Aquilo foi concluído? Se pegar do outro lado da cidade, aquela parte da Avenida Brasil, ela está pronta? Um outro ponto, será que está sendo feito um trabalho de prevenção no cuidado do pavimento público, para evitar que surja necessidade de novas obras, de recapeamento, coisas desse tipo? Então, você percebe, tem coisas que ainda não foram resolvidas no município, que talvez sejam prioritárias para a resolução, porque já impactaram as pessoas, já impactaram os cidadãos. Então, eu não entendo o porquê de começar uma coisa antes de terminar outra. Para mim, não faz muito sentido. O empréstimo internacional foi feito com o aval da Câmara, todos os vereadores votaram a favor e não teve publicidade sobre esse projeto, aí já levanta questionamento sobre a falta de transparência também. Nesse caso, levanta o questionamento da falta de transparência, mas, por outro lado, os vereadores foram eleitos para representar o cidadão. Então, seria interessante que eles dessem satisfação às suas bases eleitorais.
Porque se eles estão lá para representar, eles devem ter julgado, devem ter avaliado esse empréstimo como algo bom para o município. Então, é preciso observar, as entidades de classe também acompanharam, a mídia está acompanhando, eu acho isso extremamente importante, mas o vereador está lá para isso, ele recebeu a delegação do voto. Então, está na hora do eleitor perguntar, será que está me representando para eu votar novamente quando vier pedir voto na próxima eleição? Casquel, é comum os municípios tomarem esses empréstimos internacionais e em quais condições esse empréstimo se torna viável? Não é muito comum. Ele vai se tornar viável a partir da hora que ele gere benefícios e que a arrecadação cresça, no sentido de não, digamos assim, atrapalhar o pagamento das parcelas. Então, se houver aumento da atividade econômica, aumento da arrecadação, é perfeito. O problema é quando se faz um empréstimo desse com um cenário de possibilidade de recessão. Porque pode acontecer de cair a arrecadação, e nós já vivemos isso de queda da capacidade de pagamento da prefeitura. Isso já aconteceu em Ribeirão Preto. Jair Casquel, economista, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube, nos ajudando sempre. Um abraço, ótimo fim de semana. Disponha, para você também. Até mais.